Quando eu abri os olhos, eu estava sentada na cama, porém o meu corpo permanecia deitado. O relato de hoje será diferente, pois não terá necessidade de trocar o nome da pessoa envolvida ou os locais em que os fatos ocorreram. Essa experiência foi vivida pela editora do canal. Pedimos o seu like e a sua inscrição caso ainda não seja inscrito. Preste muita atenção no que será contado aqui e caso você já tenha passado por algo parecido, compartilhe conosco nos comentários. Meu nome é Valquíria, eu tenho 30 anos e eu sou editora e algumas vezes redatora dos canais O Ordinário Macabro e O Ordinário Selvagem. Eu tenho uma vida muito comum e o que eu vou relatar hoje só consegui compartilhar com meu marido, mais ninguém. Mesmo assim, demorei anos para conseguir contar para ele coisas que aconteciam com frequência, pois por muito tempo acreditei que isso era errado e que falar sobre essas vivências não era algo apropriado. A minha primeira memória desse acontecimento é de quando eu era muito pequena. E devido à minha idade, quando aconteceu, talvez você não acredite, mas as lembranças são nítidas demais e não me deixam dúvidas de que tudo foi real. Quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, eu operei as amígdalas, que é um tecido na região da garganta. E eu me lembro perfeitamente de me ver flutuando bem em cima do meu corpo na mesa de cirurgia. Uma criança tão pequena e frágil deitada ali e ao mesmo tempo a mesma criança observando tudo. De repente eu fui puxada para um dos lados da sala e eu fiquei em pé, vendo a minha cirurgia. Eu só observava e também conseguia ouvir tudo o que se passava ao redor. Era como se eu escutasse o hospital inteiro. O barulho dos instrumentos usados, as pessoas conversando nas imediações, eu podia ouvir tudo. Além de ouvir, eu enxergava toda a sala de uma forma de 360 graus, mesmo com os meus olhos voltados para frente. Não consigo explicar direito, mas eu podia ver todos os ângulos. Além disso, me lembro que atrás de mim estava um homem em pé com a mão no meu ombro. Ele me passava muita segurança e apesar de conseguir enxergar tudo ao meu redor, eu não conseguia ver o homem, somente o seu braço e a sua mão. Não houve conversa entre nós, mas eu estava muito tranquila. Acordei quando a cirurgia acabou com aquela lembrança nítida, mas eu era uma criança e nem me lembro se comentei com os meus pais ou com alguém alguma coisa sobre isso. Quando fui crescendo, eu comecei a ter uma noção do que tinha ocorrido, mas nunca contei para ninguém até uns 2 anos atrás, que por um motivo específico me fez ter coragem de compartilhar isso com meu marido. Mas voltando novamente para minha infância, pouco tempo depois, eu deveria ter uns 5 anos, eu tive uma segunda experiência fora do corpo, e eu voltei dela me lembrando de tudo, e ainda me lembro como se fosse algo vivido hoje. Eu me lembro de dormir e acordar em um local da minha cidade que até aquele momento eu não conhecia. Era um bairro distante que eu não tinha ido. Eu andei por 2 ruas daquele bairro e acordei. Até aí eu pensei ser um sonho. Para falar a verdade, eu não pensei nada. Eu tinha só 5 anos. Mas naquela semana, eu estava com a minha mãe fazendo alguma coisa no centro da cidade e ao pegar o ônibus para retornar para casa, ela se confundiu. Ao invés do ônibus seguir direto para o nosso bairro, ele foi até outro bairro que era exatamente o que eu tinha sonhado. Nós estávamos sentadas bem na frente, perto do motorista, e quando chegamos ao ponto final, eu reconheci imediatamente o lugar. Eu me lembro de falar com ela: eu já vim aqui. Acho que ela pensou que era uma pergunta e não uma afirmação, pois ela me respondeu: não, eu nunca te trouxe aqui antes. O que eu tinha vivido poucas noites antes era como se fosse um prelúdio do que estava por vir. Nesse momento eu tomei consciência que à noite eu andava por outros locais, mesmo sendo uma criança, e mesmo não entendendo. E por não entender, eu me calei. Os anos passaram e eu vivi muitas outras experiências que muitas pessoas podem julgar sobrenaturais. Eu sigo a fé cristã e talvez por isso eu pensasse que tinha algo muito errado em viver aquilo. Mas desde a cirurgia de amígdalas eu me lembro de viver coisas semelhantes a essas que relatei. Eu simplesmente acordava em outro local, e acordava mesmo, com total consciência. Quando adulta, por volta dos meus 20 e poucos anos, eu passei a correr atrás de experiências sobrenaturais que envolviam a minha fé, e consegui, porém nada me explicava o que eu experimentava com frequência enquanto dormia, e eu ainda não tinha coragem de contar para ninguém. Há exatos 2 anos, essas vivências começaram a ser mais frequentes.
Me mudei de cidade e antes de conhecer meu novo lar, eu visitei o centro daquela cidade fora do meu corpo enquanto dormia. Quando eu acordei, eu descrevi o que vi para o meu marido e quando viemos à cidade em questão para conhecer, o local onde fica a prefeitura era exatamente aquilo que eu tinha visto durante uma experiência fora do corpo. Pesquisei rapidamente sobre isso e soube que isso se chama projeção astral e é um fenômeno vivido por milhares de pessoas ao redor do mundo. Depois que me mudei de cidade, aconteceu algumas vezes também, sendo que em uma delas eu me vi deitada e fiquei apavorada de medo. Eu vou relatar o que aconteceu. Algumas vezes em que eu sonho, eu consigo distinguir dentro do sonho que aquilo não é real. E é algo bem interessante. Eu estou sonhando e penso, espera, isso é um sonho. Daí eu ouvi falar sobre sonho lúcido, o que de acordo com o que eu pensava, não teria nada a ver com projeção astral. Afinal, eu nunca treinei isso, eu nunca usei técnica nenhuma, pois é algo que eu não gosto e gostaria até que parasse de acontecer. Mas quando eu ouvi falar do sonho lúcido, eu achei super interessante poder criar uma realidade no meu sonho, já que por várias vezes eu tinha consciência de que eu estava sonhando. Aí eu comecei a fazer uma técnica durante o dia, acordada, para aumentar as chances dos sonhos lúcidos, não a projeção astral. Eu nem estava pensando nisso e nem sabia que sonho lúcido poderia estar conectado com experiências extracorpóreas. E foi aí que aconteceu. No quarto dia, fazendo a técnica de sonho lúcido, eu sonhei que estava em uma avenida na minha cidade natal e me dei conta. Estou sonhando. Se eu estou sonhando, eu posso criar uma realidade. Então eu quero voar. Quando pensei isso no sonho, eu comecei a voar e foi incrível. Porém, eu perdi o controle e me senti sugada rapidamente para cima, acordando sentada na cama. Mas quando eu abri os olhos, eu enxergava tudo em tons de roxo e azul. Era lindo. Meu quarto estava todo em tons de roxo e azul, vívidos e brilhantes. Eu estava sentada na cama, porém meu corpo permanecia deitado. Isso mesmo. Eu olhei para o lado, eu vi minha filha dormindo. Olhei para o outro lado, eu vi meu marido dormindo. E quando eu olhei para trás, eu me vi dormindo. Foi assustador me ver deitada dormindo e ao mesmo tempo estar ali, totalmente acordada, observando tudo. Foi quando eu senti os meus olhos pesados, como se eu estivesse com muito sono. Foi aí que eu pensei, eu não estou preparada para isso, eu preciso voltar para o meu corpo. Eu senti outro puxão e voltei para o corpo. Acordei e pedi a Deus para que não acontecesse novamente. Já aconteceu mais 2 vezes desde então. Mas eu não me vi deitado nessas vezes, eu acordei em outro lugar. Eu não controlo e não tenho nenhum interesse em controlar, eu continuo sem entender muita coisa, porém algumas outras dúvidas eu tenho encontrado respostas. Se você gostou, deixe seu like e comente caso tenha vivido algo semelhante. Quer enviar o seu relato? Nos inscreva em inbox no Instagram que está aparecendo na sua tela. Caso ainda não seja inscrito, considere se inscrever. Obrigado por assistir, até a próxima.